Olá a todos e todas, com muito prazer que eu estou aqui, né, para participar do Senated, esse evento que é um evento que tem se tornado uma referência, porque ele é principalmente um evento que dá acesso a todos e todas todos os educadores, estudantes, né, e profissionais que se interessam pelas temáticas aqui discutidas, mas que fundamentalmente trabalham com a questão da docência, da educação contemporânea, que é uma docência e uma educação mediada por tecnologia, sem dúvida. Eu sou a professora Adriana Rocha Bruno, sou da Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho aqui com a pós-graduação em educação e também na pós-graduação em avaliação em políticas públicas do CAED. Eu gostaria então de cumprimentar a todos e todas, agradecer ao convite, né, da Cristiane, que me deu muita honra e a oportunidade de dialogar minimamente com vocês nesse momento. Então, eu escolhi para trabalharmos hoje, né, assim, para trabalharmos nesse momento, nesse evento, um tema com o qual eu tenho desenvolvido minhas pesquisas, né, e que diz respeito a docências no ensino superior, percursos e práticas online. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, né, e na realidade abrir um espaço para debatermos sobre essa temática que é muito rica e claro que nós não conseguiremos esgotá-la nessa conversa, mas que ela seja mais um momento de abertura para que a gente possa travar outros espaços de diálogo e outras pesquisas, outras parcerias. Tem uma frase que eu usei bastante o ano passado, né, nos meus textos, e que ela, por coincidência, tem feito parte aí do Senated, né, como um espaço que abre as apresentações. É uma frase que ela diz ser de autoria, essa autoria ela tem sido contestada também, mas para todos os efeitos ela é atribuída ao Einstein, que diz: insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Eu gosto muito dessa frase, dessa ideia, porque eu acho que ela marca principalmente o momento que a gente vive e também as mudanças educacionais que nós gostaríamos que ocorresse, né? Então, a partir dessa frase, eu tenho trabalhado também com algumas ideias do que significa efetivamente, né, essa democracia, né, esse espaço democrático na educação, né, em que a gente, em nome dessa democracia, a gente dá um tratamento igual, né, para pessoas diferentes. E aí o que isso significa, né? O que significa eu trabalhar ou achar que eu dar o mesmo tratamento, né? Uma coisa é os mesmos direitos, mas o mesmo tratamento para pessoas que são tão diferentes, que têm aprendizagens diferentes, têm desejos diferentes, né? E eu uso não só as mesmas metodologias, eu uso as mesmas formas de lidar, eu formo para esse tipo de tratamento, só que as pessoas são muito diferentes. Então, essa é uma questão que a gente também tem que pensar quando a gente lida com a educação, quando a gente está atuando em qualquer nível educacional, seja com educação infantil, ensino fundamental, ou educação básica, ou ensino superior, pós-graduação, formação de professores. Nós estamos lidando com seres humanos que têm suas especificidades, né, seus desejos, seus movimentos e suas relações com o mundo, né? Então, uma coisa são os direitos iguais, né? Outra coisa é o tipo de tratamento, o tipo de formação que eu entendo que eu tenho que tratar todo mundo, independente das suas facilidades ou dificuldades, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar muito, principalmente no mundo de hoje, né? Então, para trabalhar hoje, eu selecionei 4 pontos, né, 4 noções que eu tenho desenvolvido junto às minhas pesquisas e com o meu grupo de pesquisa, né, que é o Grupar, é um grupo, chama Grupo de Aprendizagem, Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede. E no Grupar nós desenvolvemos várias pesquisas que envolvem principalmente a educação e a docência na contemporaneidade. A partir disso,
né, a gente acaba buscando compreender melhor como é que a aprendizagem humana se dá, e para isso a gente recorre à neurociência para entender um pouco melhor esse processo, né? Além, claro, de todas as teorias e pesquisas no campo da educação e áreas afins, né? Trabalhamos com as docências híbridas, né, ou educações híbridas, com outro conceito uma noção que a gente tem trabalhado que chama braconagem, que é uma ousadia, mais um convite à transgressão, e por fim também uma ideia que surge que chama pomar, né, que são os percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, e são esses conceitos que eu vou apresentar a partir de algumas práticas que a gente tem desenvolvido, que eu tenho desenvolvido inclusive nas minhas aulas, mas que são só para ilustrar. O primeiro desses temas que nós vamos abordar é sobre a mediação partilhada, né? A mediação partilhada, que ela seria uma parceria, né, em si, é um convite à parceria, ela tem um diferencial em relação aos outros processos de mediação pedagógica, né? Mas ela é uma mediação que ela nasce a partir de uma reflexão, né? De uma prática no campo educacional, na sala de aula, né? E ela é uma mediação em que ela tem no estudante, né, o seu parceiro efetivo, né? Então, mais do que eu ser uma mediadora ou uma educadora democrática, né, aberta, lógico que tudo isso eu preciso, eu tenho, na mediação partilhada, eu assumo um papel, né, de partilhar a minha mediação com o estudante em formação. A mediação partilhada, ela é pensada nesse primeiro momento, ela não é exclusiva, mas ela é pensada para trabalharmos com a formação de professores ou com a formação inicial ou continuada de professores, né? Ou seja, pessoas envolvidas com a educação e que têm o desejo de se tornarem professores ou se aperfeiçoarem, né, nessa ação da docência, que ela é muito vasta, muito ampla. Então, o conceito de mediação partilhada, que ele foi cunhado a partir do meu doutorado, né, ele vem questionar, né, esse processo hierárquico que nós estabelecemos e prescritivo, muitas vezes, ele poderia ser mais propositivo, mas ele ainda é mais prescritivo, do processo de mediação, né? Nós sabemos que a mediação ela é fundamental para a aprendizagem humana, né? Vygotsky fala da mediação do homem em relação ao mundo, né? Em relação à sociedade, em relação ao outro, mas aqui a mediação na sala de aula, dentro desse pressuposto da mediação de partilha, né, mediação partilhada, ela tem no outro um parceiro efetivo, né? Então, ela é assumida, é um processo de mediação em que o estudante, né, a partir das emergências decorrentes do espaço sala de aula, né, o docente partilha sua mediação com o estudante, né? Então, nesse ponto, o professor, né, ele passa a ser um mediador de mediadores. Ele sai, né, ele fica em stand-by, ele sai de cena, minimamente, para que o cursista, para que esse estudante, ele possa assumir o processo de mediação. E assim, ele vai ajudando no processo formativo a partir da mediação desse estudante. O docente ajuda o estudante nesse processo da sua mediação, né? Então, é por isso que eu chamo de mediação partilhada. Ela não é compartilhada, porque a partilha ela só é possível com. Não existe, né? A partilha já pressupõe o outro, né? Essa é a visão. Então, esse tipo de mediação, ele é uma mediação que cria um outro cenário para as relações entre docente e discente, e principalmente se tratando de um docente em formação, né? Como ocorre com todos nós, né? Então, ela é intencionalmente um processo de partilha, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre isso e depois eu vou trazer um pouco como que eu trabalho isso nas minhas ações. Então, aí a mediação partilhada, só para fechar, né? Ela é um processo de partilha da
da mediação do docente com os estudantes, em que os estudantes, né, assumem o processo de mediação e o professor ele fica como um parceiro auxiliar, né, dentro mesmo da ideia do Vygotsky, né, da zona de desenvolvimento proximal ou potencial, mas na prática ele intencionalmente cria situações ou se permite compreender e aceitar as emergências que nascem, né, que envolvem aquela docência, aquele estado de aprendizagem de docência, né, para que os estudantes possam assumir a mediação. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, eu tenho denominado de educação ou educações híbridas, né? Eu queria primeiro, antes de falar sobre isso, né, que eu costumo de trabalhar com a ideia de espaços e tempos expandidos nessa educação, deixar um pouco claro em relação ao que a gente tem trabalhado da noção de hibridismo, né? Então, a ideia do híbrido aqui, ela vem ao encontro dos estudos mais voltados à área da comunicação. A Lúcia Santaella traz muito, a professora Lúcia Santaella traz muito material e muitas ideias para discutir essa noção, esse conceito, né? E por que eu estou falando isso? Porque sabemos que o híbrido, né, a ideia de hibridismo, ela não nasce na comunicação, né, mas ela tem um forte acento no campo da biologia, e os seres híbridos são seres que seriam inférteis, digamos assim, né? Então a ideia de trabalhar uma educação infértil não é o que a gente quer. Eu só estou fazendo esse parêntese porque eu já cheguei a conversar sobre isso com outros educadores, inclusive do campo da saúde, da biologia, e eles me chamaram a atenção para isso. Então é importante a gente falar que da onde vem esse conceito. Claro, então não é um conceito que ele está sendo trabalhado a partir da visão da biologia, né? Mas sim da visão da comunicação, que quer dizer que tem muita associação, né, à articulação dos espaços, dos recursos, dos tempos, ou seja, de que forma a gente remixa, a gente articula, a gente integra espaços e campos, e ideias, e cenários, e pessoas diversas, tá? E diferentes, tá? Então, é a integração dos espaços. A educação híbrida, ela tem uma ideia, ela traz uma ideia de integrar recursos, estratégias, espaços, pensamentos, né? Então, para que não haja essa cisão entre, que até um tempo atrás a gente tinha de forma muito mais intensa, entre o que é presencial e o que é à distância, né? O professor que usa tecnologia e o professor que não usa tecnologia. A gente sempre trabalha com as polaridades. Então, a ideia do híbrido, ela vem exatamente para romper com essas polaridades, para que a gente possa efetivamente, né, de uma forma mais inteira, né, integrar, articular, não só no nosso discurso, mas na nossa prática. Então, desse ponto de vista, a gente não fala mais de educação, a gente está falando de educações, a gente está falando de docências, porque nós temos formas diferentes de pensar e de agir, né? E de ciências, claro, também, tá? Então, a esse respeito, eu sugiro que se busque nas obras da Santaella um pouco mais dessa ideia de hibridação, né? Hibridismo, que eu acho que quem quiser aprofundar seus estudos encontrará nos estudos dela muito material. Tem uma professora também, que é Maria de los Dolores Penha, que também trabalha com escola híbrida, que também vale a pena buscar nos estudos dela essas noções, tá? Para aprofundar. Mas, de toda forma, é a ideia de eu, na minha prática, integrar espaços e não mais cindir. Não trabalhar com a ideia do ou, mas sim com a ideia do e. Eu posso fazer isto e aquilo, né? E não só ou uma coisa ou outra. Uma outra ideia muito potente que nós temos trabalhado no nosso grupo e nas minhas aulas
é sobre braconagem, né? A palavra braconagem, ela não existe no português, né? Ela foi aportuguesada como braconage e ela é trazida por Michel de Certeau a partir de uma tradução do Simon Narrel. E ela faz referência, né, à caça ou pesca ilícita em tempos e lugares proibidos, ou lugares proibidos, né? Mas a ideia de braconagem é adentrar ou invadir esses espaços do outro ou que estão com o outro. Ou seja, é você criar sempre uma dúvida, você sempre questionar: por que tem que ser assim? Por que eu não posso entrar em tal lugar? Por que eu não posso fazer tal coisa? Ou seja, sair dessa passividade, né, e dessa ideia de acomodação, de aceitar que as coisas são assim porque sempre foram assim, e são assim porque são. É ousar. A gente só consegue transformar a nossa docência, a nossa prática de vida, quando a gente se incomoda e a gente, ao mesmo tempo, questiona por que tem que ser assim. Né? Por que a sala de aula tem que ser da forma que ela é? Por que as minhas práticas precisam ser daquele jeito? Por que a minha escola tem que ser assim? Não, não tem. Não tem que ser assim. Existe, inclusive, eu vou sugerir aqui já de antemão, antes que eu esqueça, um documentário muito interessante que chama Quando Sinto Que Já Sei, que está disponível no YouTube, em que vocês precisam, quem não assistiu ainda, assista, porque é exatamente a possibilidade de fazer, de criar campos diferentes, de praticar a braconagem, a ousadia, as mudanças. Esse vídeo ele traz, esse documentário, ele traz as mudanças nas escolas, como as escolas produziram, escolas no Brasil todo que modificaram suas práticas, docentes e discentes que modificaram, são escolas que efetivamente romperam com a ideia de paredes, de salas, de disciplinas, de espaços fechados, e elas conseguiram fazer isso. Então isso é mostrado como que eles conseguiram fazer isso, né? Eles conseguiram porque eles ousaram, eles conseguiram porque eles transgrediram, eles conseguiram porque eles questionaram a ideia de propriedade, a ideia do tem que ser daquele jeito. Então, eles questionaram os processos hegemônicos que concentram territórios nas mãos de uns e não de outros, ou ainda na de todos. Então, assim, a partir desse questionamento, quem faz o diferente geralmente é ou porque não sabia que não podia fazer, né? Então, muitas vezes o fato de eu ignorar que eu não podia fazer me leva a fazer uma coisa diferente, e às vezes esse diferente é muito potente, muito bom, né? Ou então, porque questionaram mesmo, por que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso fazer diferente? Por que a minha aula não pode ser diferente? Né? Ah, porque sempre foi de outro jeito, sempre foi daquela forma. Então, assim, a braconagem, a ideia de braconagem é exatamente te potencializar para que você possa criar caminhos onde não existe, não existem, adentrar espaços, invadir, reterritorializar, remixar, criar práticas completamente diferentes das que você criaria. E aí, nesse ponto, alguns exemplos de braconagem eu vou trazer aqui um pouco, né, no momento que eu falar das práticas, mas assim, uma delas, que eu tenho usado bastante, e que isso, lógico, não é uma ideia minha, mas é uma ideia que vem sendo trabalhada de forma bastante forte, intensa, potente nas instituições estrangeiras, né? Em Harvard o pessoal já faz isso, né? No MIT, que é a chamada inversão da sala de aula, né? Ou inversão da aula, né? Ao invés de você pegar as aulas, o seu espaço de aula e trabalhar alguns conceitos e teorias, você grava um vídeo apresentando esses conceitos, essas teorias, o aluno assiste, o estudante assiste quantas vezes quiser, e ele chega para a aula preparado, já com aqueles conceitos, né, tendo sido apresentados, para que você possa explorar a sala de aula de uma forma diferente, ou explorar o espaço de aprendizagem, porque até a ideia de sala de aula a gente tem questionado, né? Então, esse espaço de aprendizagem, ele pode virar uma outra coisa,
porque você gravou as teorias que você iria trabalhar com os estudantes ou com os professores dentro daqueles espaços, eles assistiram quantas vezes eles quiseram, e quando eles chegam até você, eles já chegam para questionar, né? Eles já chegam para poder trabalhar de outra forma com aquele assunto que já lhe é familiar minimamente, né? Então, você pode também criar grupos pequenos, mesmo com estudantes de séries ou de períodos, ou grupos de professores. Quanto mais você trabalhar com grupos heterogêneos, mais potente será a sua aula, né? Porque as questões elas vão vir a partir de olhares muito diversos em relação ao mundo. Então, essa mesclagem de pessoas, de campos, de ideias, né? Ela tem sido cada vez mais valorizada. Tá? Então, ou então outro exemplo seria assim, escolas que não trabalham mais com livro didático e o professor ele é visto, ele é um designer na realidade do conhecimento, os alunos se organizam por afinidade, não por idade, e sempre na busca de um trabalho por projetos. E projetos que nascem do grupo, que nascem dos estudantes, dos interesses deles, e não projetos que nascem da cabeça de um professor que cria um projeto porque quer trabalhar com determinado conceito. Os conceitos, eles aparecem, eles emergem a partir dos projetos dos próprios alunos, né? A integração por objetivos, então por desafios, não por conta de idade, como eu disse. O uso de games tem sido muito potente para esse tipo de prática. E aí a ideia do que alguns educadores têm chamado de currículos mutantes, né? Ou seja, currículos que não são fixos, não são pré-determinados, mas eles estão em movimento, eles estão em ebulição. Então, essas ideias, elas são muito fortes, né, e muito importantes para que você possa avançar nos processos de mudança, ok? E isso dentro da noção que a gente está trazendo de braconagem, que é exatamente o conceito que o Certeau acaba apresentando para usar, de questionar o porquê que você faz daquele jeito, por que você não pode invadir territórios, né? O Nelson Preto, né, o professor da UFBA, ele vai falar sobre a pedagogia hacker, que é muito semelhante à ideia da braconagem. E é isso, né? Criar campos potencialmente de questionadores, né? Então, é um pouco disso que a gente tem trabalhado e tem feito nas nossas aulas e nas nossas pesquisas. Bom, então agora eu vou falar um pouco um pouco mais das práticas, né, que eu tenho desenvolvido nas minhas aulas e na Universidade Federal de Juiz de Fora nesse momento, né? Então, eu vou falar de uma disciplina que eu trabalho no curso de pedagogia e que ela chama Educação Online, Reflexões e Práticas. Ela é uma disciplina obrigatória para o segundo período na formação docente, né? E nessa disciplina a gente tem trabalhado dentro do estágio docência, ou seja, com os orientandos, meus orientandos da pós-graduação, mas também com alunos de graduação, que são monitores, o que a gente chama de mediação partilhada. Então, a disciplina ela é totalmente pensada, desenvolvida, praticada a partir desse agrupamento, né? Nesse momento, a gente já trabalhou com grupos de 4, 3 docentes, eu e mais mestrandos e doutorandos, né? Atualmente nós estamos em 7 pessoas, né? É muito interessante você pensar uma disciplina que tem um grupo de 7 educadores pensando e trabalhando, atuando junto aos alunos. Então, é um processo de mediação partilhada porque cada um está ali assumindo a mediação dentro de um momento da disciplina, né? Então, nesse processo, você tem não só o planejamento, que ele é contínuo junto a esse grupo, né, de mestrandos, doutorandos junto comigo, mas também ele tem toda uma prática em que cada um de nós tem uma potência, cada um de nós tem uma prática, cada um de nós tem uma habilidade. Então, cada um assume essa regência, né, essa mediação, de acordo com as suas possibilidades, com as suas ideias. Então, é um trabalho efetivamente colaborativo e tem dado muito certo. E isso a gente leva também para os nossos estudantes, né, na sala de aula, né? Então, como isso lembra também quando o La Roça
né, num livro recente dele, de 2014, chamado Tremores, né, ele fala de desalunizar os alunos, desprofessorizar os professores e desdisciplinar as disciplinas. É um pouco disso que a gente está tentando a partir da ideia de braconagem, a partir da ideia de mediação partilhada e das educações, ou educação híbrida, docência híbrida. Então, os nossos estudantes, eles também são convidados a assumir essa mediação partilhada. E com isso, a gente criou uns anos atrás a chamada sexta.com, que depois pode virar terça.com, pode virar segunda.com, dependendo do dia que a disciplina é trabalhada. A gente pega uma hora aula da disciplina, né, para trabalhar com o que seria esse semestre. Nós estamos trabalhando com a terça.com, né, mas ela começa com uma sexta.com, né, em que os alunos e nós sempre preparamos algo inusitado, né, para desenvolver nesse horário. Então, primeiro ponto é que ninguém sabe o que vai acontecer. No planejamento ou no cronograma, ele está lá sexta.com ou terça.com. Ela é uma surpresa sempre. Ela vai desde saraus, né, musicais, desde um trabalho com arte, até oficinas, trabalho com tecnologias especificamente, piqueniques, ou seja, é sempre um trabalho que busca, na formação docente, abrir um campo operacional para que a docência se revele e o processo de aprendizagem se revele a partir de uma outra ordem. Então, num primeiro momento, somos nós, professores, que iniciamos esse trabalho, né? As aulas, geralmente, elas acabam... O efeito surpresa faz com que os estudantes cheguem no horário, eles tenham um desejo de participar, um desejo maior de participar, e depois a gente vai delegando, né? Vai compartilhando, na realidade, esse espaço com os estudantes. Então, na disciplina que nós estamos ministrando nesse momento, os estudantes, eles já estão desenvolvendo as terças.com, né? Nós tivemos agora, recentemente, um trabalho com música que foi desenvolvido por um grupo de estudantes. Eles resolveram trabalhar como é que eu posso desenvolver um trabalho intenso com crianças na área de música, né? Então você leva instrumentos, você leva violão, e aí como é que a gente trabalha a questão desde o ritmo até dos estilos musicais, de uma forma muito lúdica, tal. Então, é exatamente buscar na prática docente essas possibilidades. Então, é um espaço de experiências e experimentações. Então, é criar e provocar, promover as necessidades. A partir do momento que você cria e promove as necessidades, né, que você trabalha dentro do que hoje vai falar de experiências fronteiriças, né, em que você transforma a sala de aula em um não lugar, né, que o Bauman vai falar desse não lugar, e o Auger também, né, o Marc Auger vai falar também sobre isso. Então, é dentro dessas possibilidades em que todos estão em constante criação, né, de um tempo que transcende o relógio, um tempo que ele é um tempo que ele trabalha mais na linha do cairológico e não do cronológico. São essas questões e essas possibilidades que a gente traz para o que a gente tem chamado de segunda ou terça ou quarta ou quinta ou sexta.com, né? Trabalhamos também com casos, né? Método de casos, métodos, cases, né? Para trabalhar com os estudantes, oficinas de fotografias, de vídeos, de performances. É exatamente um campo que fortalece o grupo e potencializa a ideia de braconagem que eu estou trazendo aqui para vocês. Outro ponto que a gente precisa debater também, que seria uma prática docente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é sobre uma outra disciplina que eu desenvolvi o ano passado com uma colega, a professora Olga Egas, da área de arte, ensino de artes, em que a gente desenvolveu um trabalho sobre arte e tecnologia para uma turma dos últimos períodos do curso de pedagogia, né?
E aí nessa disciplina a gente desenvolveu várias ações formativas buscando exatamente uma relação com as ideias de docência que nós temos, né, que nós compartilhamos, que é uma docência, não só a docência compartilhada, a mediação partilhada, mas também uma vivência, o trabalho da docência como o formativo da docência, como processo de experimentação e experiências. E aí, para isso, a gente fez caminhadas fotográficas, né, pela Faculdade de Educação. Essas caminhadas geraram uma aproximação com essas mídias, né? Tanto a fotografia como os recursos para edição de imagem, né? Tratamento dessas imagens. Isso tudo depois gerou um trabalho de composição de trilhas sonoras para essas imagens, né, com recursos para desenvolvimento de trilhas sonoras e colocação de música, né, ou de fundo musical para isso. Então, trabalhando com as sonoridades, tanto enquanto conceito, mas também a sonoridade e a questão da imagem enquanto conceito, mas também os recursos tecnológicos disponíveis na web para um trabalho como esse, né? A gente trabalha um pouco com a questão do cinema, né, a partir de documentários e com a ideia de criação de documentário. E aí, isso tudo foi todo um pano de fundo, né, um alicerce para um projeto final da disciplina. Trabalhamos com teatro de sombras, né, e isso tudo a gente filmou, a gente fotografou e foi gerando materiais de fruto dessas experiências. Trabalhamos com produção de curta-metragens, produção de memoriais criativos, que a gente chamou, que as alunas, no caso só mulheres que fizeram parte dessa disciplina, elas iam registrando, né, todo o processo de formação de composição, experimentação por meio de jardim sensorial, que nós temos esse jardim sensorial aqui na UFJF, dança, dramatizações, fizemos ensaios fotográficos com as alunas, né? Nós fomos para um estúdio de fotografia e aí a gente fez ensaios fotográficos. Tudo isso porque a gente entende que a formação docente ela tem que se dar para além dos espaços formais de aprendizagem, como uma sala de aula tradicional, né? E ela tem que promover experiências e experimentações para transformar as pessoas e, consequentemente, o profissional, né? E tudo isso criou, né, foi material que gerou uma amostra. Nós fizemos uma amostra de fotografia, uma amostra de poemas. Nessa amostra também nós passamos o curta-metragem, que aí várias filmagens foram condensadas, né, e editadas num curta que foi desenvolvido pelas alunas, né? E essas aprendizagens geraram novas aprendizagens, porque, por exemplo, na caminhada fotográfica, a gente estimulou para um olhar para o inusitado, um olhar para o diferente. Então, trabalharam também com zoom. Essa caminhada fotográfica ela aconteceu a partir de fotografias por meio de celulares, né? Então, usando os recursos que elas tinham ali à disposição, né? Não usando materiais que você precisa de um grande conhecimento, mas sim gerando a necessidade para que a partir dessas necessidades as alunas pudessem compor, né, o seu processo de docência. Então a relação com a tecnologia, ela se deu não porque era uma aula de tecnologia, mas por necessidades, por criar contextos de modo que elas gerar essas necessidades e aí usar as tecnologias para desenvolver o que elas queriam desenvolver. Então foi algo bastante inovador e que deu muito certo. Um outro recurso, que esse nós temos desenvolvido desde o ano passado no nosso grupo de pesquisa, que é o Grupar, Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede, é o POMAR, que são os percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que eles nascem da pesquisa financiada pela FAPEMIG e pela PROPESC, uma pesquisa que está sendo fechada agora, né, nesse semestre. E essa pesquisa, ela nos possibilitou uma série de inquietações e de estudos
que gerou essa ideia do pomar, né? Então o pomar é uma ideia, né? Uma noção, não é uma proposta simplesmente, né? Mas é uma ideia de criar percursos formativos e não cursos, né? Porque a ideia é que você, enquanto sujeito, busque pomar, crie seu pomar ou busque pomares que tragam temáticas e materiais sobre essas temáticas e discussões sobre essas temáticas, e a partir disso você compõe aí uma comunidade de aprendizagem, um grupo de aprendizagem, a partir de um espaço de alternativo, um espaço co-criado, um espaço alimentado pela rede para desenvolvimento e aproximação com esses materiais e com essas temáticas, né? Então, é um espaço online, transformativo, digital e em rede. Ele pode ser criado em qualquer lugar, né? Ele tem que ser aberto porque ele não trabalha, a gente não trabalha com certificação, não é um curso, então ele não é linear. São materiais disponibilizados, discussões abertas para que as pessoas possam alimentar com outros materiais, consumir os materiais propostos, questionar esses materiais e criar ali espaços de interlocução com quem gosta e pesquisa ou estuda aquelas temáticas, né? Então é aberto, tem que ser, quanto mais aberto, melhor. É múltiplo no sentido de possibilitar níveis diversos de intensidade e aprofundamento das temáticas e conteúdos tratados por qualquer pessoa, né? Independente de ser um profissional, ou um professor, ou um docente daquela temática, ou se é só um curioso, uma pessoa que ela é uma autodidata, digamos assim, né? E percursos, porque são as possibilidades das pessoas criarem seus próprios trajetos. Você entra num pomar, você pode se identificar com uma temática ou com o tratamento de uma das temáticas, mas você não está interessado em estudar o resto, em ver outras questões que estão ali abordadas. Então você escolhe seu trajeto, você escolhe seu percurso, você cria o seu percurso, né? Por isso que não é um curso, é um percurso, né? Então, assim, não possui começo, meio e fim, porque uma vez que ele é retroalimentado pela rede, ele não tem como ter começo, meio e fim, né? Ele tem o começo, né? E meio e fim é a rede que vai oferecer essa trajetória. Por isso que ele é rizomático. Eu não tenho controle para onde vai, como vai, né? A ideia é abrir a rede que faz com que esse movimento ocorra sem que eu predetermine como ele deve ocorrer, né? Então, todos cocriam temáticas, materiais, mesclam, complementam. Então, a ideia de recursos educacionais abertos está muito presente nos pomares, né? Então, eles não são vinculados necessariamente a uma instituição, pode ou não pode ser vinculado. Quanto mais aberto, melhor. Trabalha com a ideia da mediação partilhada, que eu já falei um pouco para vocês, né? São plásticos, porque a ideia de plasticidade, que vem até da neurociência, ela é fundamental para a gente flexibilizar esses espaços e a própria aprendizagem, né? E aí, para isso, dessa ideia surge o primeiro protótipo, que é o pomar docências, que vocês dando uma gulgada, colocando lá pomar docências, vocês vão encontrar. Ele ainda está, né, ele é aberto e ele está em experimentação, né? Como todo pomar deve ser, tá? Mas ele está modificando tudo mais. Então, a ideia do pomar é provocar mudanças, é provocar reflexões sobre a própria docência. Por que eu tenho que fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer? Né? Por que eu não posso fazer de forma diferente? Por que eu não posso buscar outras possibilidades? Ou seja, a palavra de ordem hoje é o desapego, a transgressão de todo esse processo, para que a gente possa avançar com mudanças efetivas, mudanças não só no discurso, não prescritivas, mas propositivas, mas na prática, né? Então, assim, que eu consiga colocar em prática as coisas as ideias que eu estou socializando ou propondo. E aí, as tecnologias, elas têm uma força muito grande porque elas me oferecem recursos para colocar em prática essas mudanças. O pomar, se não for digital em rede, ele não faz sentido. Como é que eu dou acesso às pessoas? Como é que as pessoas conseguem articular entre si? Quanto mais plural, quanto mais pulverizado, melhor, mais potente vai ser um pomar.
né? Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso pomar, né? O pomar que a gente criou, que é o Pomar Docências, e participarem deles, criarem seus pomares, ou retroalimentarem o pomar que a gente está desenvolvendo. Bom, então com isso a gente encerra, né, esse nosso encontro de hoje, que seja na realidade a ideia aqui foi mais provocar discussões, provocar encontros, provocar diálogos e que a gente possa se encontrar em outros momentos, né? Não só aqui no Senated, mas em outros espaços, né? Que vocês tenham oportunidade de encontrar com o nosso grupo de pesquisa. Aí, então, criar, habitar, recriar, pomar, outros pomares, a partir de mediações partilhadas, a partir de educações híbridas, enfim, a ideia é que a gente cada vez mais se aproxime, criemos grupos muito amplos para mudar e transformar as nossas docências, discências, pesquisas, investigações, estudos, né? Então, fundamentalmente, aprender com o outro, exercitar isso, colocar em prática todas essas possibilidades. Claro que sempre mediadas por essa, por uma, por duas, por mil múltiplas tecnologias, né, que são elas que oferecem essas possibilidades. E questionar por que, que eu tenho que fazer as coisas desse jeito? Por que, que eu preciso seguir determinadas regras? Por que, que eu tenho que estar na sala de aula tradicional? Por que, que eu não posso criar uma sala de aula completamente diferente? Por que, que eu não posso habitar outros espaços e criar outros espaços de aprendizagem? Por que, que eu não posso aprender de forma diferente? Então, buscar, a partir desses questionamentos, a mudança e colocá-la em prática, porque os benefícios são muitos. Nas minhas disciplinas eu vejo, agora, recentemente, esse semestre, nós estamos desenvolvendo aqui na UFJF, tive a ideia e tive a felicidade de colocá-la em prática, que é uma disciplina que chama Temas e Dilemas Contemporâneos, né, interfaces com a educação, em que eu integro alunos da graduação e da pós-graduação juntos no mesmo espaço. Quem me ajuda a criar essa disciplina são docentes convidados de várias outras universidades, tanto aqui da Universidade da Federal de Juiz de Fora, como de outras universidades aqui da cidade, como também de outros estados e de outros países. Nós temos colegas que estão em outros países e que vêm via webconferência. Quem pode estar presencial está presencialmente conversando conosco. Nós estamos aprendendo juntos, debatendo juntos. E sim, mesclando, integrando graduação com pós-graduação, mestrado, doutorado, graduação, e a ideia é cada vez mais abrir essas possibilidades para que juntos a gente possa inovar, inovar no sentido de fazer algo diferente, mas não inédito, né? Não necessariamente inédito. Aliás, a dificuldade do ineditismo é enorme hoje em dia, mas assim, fazer algo diferente para aquele grupo. Eu acho que é um pouco isso que eu queria passar para vocês e socializar para que a gente possa criar outros espaços de diálogo. Muito obrigada, um grande abraço e estou aqui para o que vocês precisarem.